Olá, boa noite, grupo das escolas associadas, boa noite, amigos, boa noite, alunos. Mais uma vez, muito prazeroso estar aqui com vocês, dando sequência ao ciclo de lives. Esta semana, o tema é prótese parcial removível. Como eu já disse, é a especialidade que tem a maior dimensão social no Brasil, porque atende à realidade da maioria da população. E hoje nós teremos o tema duplicação à base de Binder com o professor Sérgio Magalhães. O professor Sérgio é um profissional extremamente experiente, tem 39 anos de experiência laboratorial e atua na PPR, faz parte da família PPR, é um dos grandes batalhadores que leva a bandeira da PPR também pelo Brasil, e ele atua lá do Rio de Janeiro, já já vocês o conhecerão. Mais uma vez fica o meu agradecimento a todas as escolas parceiras, a todos os nossos professores, todo mundo que vem prestigiando e participando. E, em especial, o professor Rafael, da Escola Bernardino, que tem nos dado todo o suporte técnico. Sem ele, essas lives não teriam a qualidade que tem. Muito obrigado, vamos à palestra então. Rafael, meu amigo, é com você. Sérgio, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Boa noite, Walker, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelas palavras sempre carinhosas. Então, pessoal, o Walker vai ficar no chat agora, vou me despedir dele aqui. Ele vai responder pelo Prótese Total. O professor João Paulo também estará no chat. Walker, obrigado. Vou ligar para o professor Sérgio. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Vou estabelecer contato aqui e eu já faço os agradecimentos. Só um momentinho. Professor, boa noite. Tudo bom, Rafa? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo. Um prazer é todo meu. Legal. Você quer ligar sua câmera para dar um oi pro pessoal primeiro? Sim, vamos nós. Então tá jóia. Tá aí. Perfeito? Perfeito. Perfeita a imagem? Perfeito, professor. Então, antes de eu te passar a palavra, quero agradecer aqui toda a união das escolas que está possibilitando, junto com o grupo Prótese Total, a fazer esse conjunto de lives. Nós estamos na segunda semana para você que está ao vivo. Para você que está vendo a gravação, esse aqui é o módulo de PPR. Então, agradecendo a Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael, Pierre Fauchard e todos os nossos parceiros que você pode ver aqui com os logotipos ao longo da transmissão. O professor vai fazer a palestra de hoje com as perguntas reservadas mais para o final. É o professor Sérgio, a palavra que está com ele, ele vai dar um oi para vocês e a gente já vai para a apresentação. Professor, boa noite. Boa noite, Rafael, tudo bom? Tudo jóia, seja bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui participando desse momento. É uma grande honra estar colaborando com esse movimento, essa ideia que surgiu do coração do professor Walker. É um grande prazer, uma grande responsabilidade estar compartilhando com os colegas que estão assistindo nesse momento. A gente já tem uma certa bagagem com prótese parcial removível e vamos hoje colaborar com essa programação, passando um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho de tempo já, tentando colaborar com os colegas que estão nos cursos de prótese dentária, nos que já estão há muito tempo trabalhando com prótese dentária, e em especial com prótese parcial removível. Torço aqui para os colegas que estão aprendendo, que possam tomar gosto pela prótese parcial removível, e estamos aí, para colaborar no que der e vier, no que precisarem. Estamos dispostos a compartilhar aí. Hoje o tema será duplicação de modelos com o revestimento à base de binder. Nós sabemos que há várias formas de duplicar o modelo. Existem os revestimentos fosfatados e existem os revestimentos à base de binder. E o que muito se fala é que o revestimento à base de binder, você não consegue um êxito no trabalho. As peças não ficam tão precisas quanto o revestimento fosfatado. Ambos são bons, mas eu quero apresentar nessa noite que, se soubermos acompanhar o protocolo correto, o tempo, respeitar materiais de qualidade,
Nós conseguimos um bom resultado também com os revestimentos à base de binder. Eu vou provar isso apresentando aí essa noite e alguns trabalhos que foram confeccionados com o revestimento à base de binder. Eu tive um bom êxito, boa adaptação, um bom selamento onde deve estar selado. E estou pronto aí para quando vocês quiserem que inicie. Legal, professor. Só para te dar um retorno aqui, muitas pessoas te dando boa noite. Eu estou vendo que o alcance aqui, tem gente de Portugal assistindo. Olha. Então, estamos com um alcance bem legal. Fica à vontade, então, se você quiser desligar a câmera para colocar a apresentação. Certo. Tá Vou mexer aqui. Joia. Nesse meio tempo, pessoal, então, novamente bem-vindos. Vocês podem deixar as perguntas que o professor, no final, vai responder elas, tá legal? Fiquem à vontade. Lembrando que o Walker está no chat, pelo Prótese Total. Quero dar uma boa noite também para os representantes das escolas que já deram um oi aqui no nosso chat também. Se eu não me engano, o professor João Paulo também está no chat, então ele pode ajudar. Tá legal? Então vamos lá, só um momentinho. Eu preciso compartilhar aqui, né? Isso. A tela? Isso, lá no compartilhar tela. E vou lá agora. Lá embaixo, do lado do coraçãozinho, na esquerda, onde tem 2 quadradinhos. Já está compartilhado. Tá? Depois o iniciar compartilhamento. Isso. Vamos ver, eu estou aguardando chegar a sua imagem aqui. Olha, está carregando, legal. Pode fechar minha janela aí do Skype. Isso, essa pequenininha também pode fechar. Pode ir no X dela. Aí, joia. Legal, pode ir para o primeiro slide então. Deixa eu compartilhar com você. Só um minutinho, tá abrindo aqui. Tá tranquilo. Ó, já vi ali a Cristina da Faculdade Modal. Eu vi antes também ali o Robson da Unifaz, a Daniela da Escola Bernardino, por acaso é minha irmã também. Um abraço para ela. O pessoal das escolas está sempre presente no chat, tá, pessoal? Então, se for da sua região, não deixa de mandar perguntas sobre cursos, sobre inscrições, tá? A gente tem os nossos sites, os nossos Instagrams. Lembrando só um minutinho, por favor, Rafa, que está abrindo tranquilo. Aqui o programa. Fica tranquilo, professor. Não tem como ficar tranquilo. Não, mas pouquinho ao de vivo paciência é sempre só assim. do pessoal. Ao vivo é sempre assim. Vamos lá. O professor João Paulo já está ali no chat também. Para quem está assistindo a gravação, pode voltar um vídeo para ver também a palestra do professor João Paulo, foi muito bacana. O PPD Christian está aqui também, a Flávia Soares. Só um momentinho. Grande prazer. Compartilhar com o Skype, né? Compartilhar. Não. Fecha aí. Pode fechar essa janela. Isso, eu preciso que você só abrir aqui? Só abrir. Pode abrir sua apresentação direto. Ah, tá. Tá bom? Ó, o Valmor também tá aí, grande Valmor, um abraço para ele. A Jaque do Senac Campinas. Como é que é? Ó, o Christian é da Elo Sul, lá de Passo Fundo. Pronto. Foi? deixa eu ver. Agora vai. Vai? Vamos ver. Deixa eu ver. Não. Tem que ir no abrir mesmo, tá bom? Tá abrindo, acho. Tá abrindo, né? Vamos ver. Tá ali a barrinha carregando. Joia, professor. Isso. Então, só maximizar agora. Pode fechar isso aqui, minimizar? Não, esse aí levanta ele. Isso. Lá embaixo, do lado do 70%, ó, clica no primeiro botãozinho, perto do 70%. Aí, esse aí. Pronto. Tá joia. Deixa eu ver se a tela tá ok, professor, só um instantinho. Tá, só um momentinho, tá, que eu preciso centralizar ela aqui. Certo. Um momentinho. Opa, deixa eu ver, tá pegando tudo na tela. Tá. Legal, professor, pode seguir, a palavra é toda sua. Ok. Bom, então dando sequência ao que já foi iniciado ontem pelo professor. Estão me ouvindo bem? Perfeito, pode seguir. Tá. O que o professor João Paulo Machado iniciou ontem foi separado para mim hoje o tema duplicação de modelos com revestimento à base de binder. O que é essa duplicação de modelo? Nada mais é do que uma moldagem da moldagem.
todo consultório, os nossos clientes, os dentistas, moldam o paciente, e essa moldagem é vazada com gesso e enviada ao laboratório para que seja confeccionada a prótese facial removível. A princípio, a estrutura metálica. E o bom resultado, a boa adaptação dessa peça depende da moldagem desse dentista, de um bom material que ele vai escolher para moldar, um bom gesso de qualidade. Isso tudo depende do resultado final da estrutura metálica, uma boa adaptação das barras superiores, principalmente seladinhas no modelo, os grampos, para que chegue na boca e esteja perfeito. Então, da mesma maneira que nós exigimos que o dentista use materiais bons de moldagem, um bom gesso, nós também precisamos, que vamos confeccionar essa estrutura metálica, investir em materiais bons de duplicação de modelo, porque duplicar o modelo nada mais é do que moldar a moldagem. Como ele tem que ter uma moldagem precisa da boca do paciente e enviar ao laboratório. Mudou um pouco a tela, não sei se aí tá tudo bem. Não, ele saiu. Maximiza de novo, professor. E aí pode fazer a navegação normal da... Mais um. Aí, joia. Agora... Não, ele tá minimizando. Isso, vamos maximizar. Peraí. Isso. Vai na apresentação, aí... Vamos ver... Eu não sei porquê. Ele não tá passando, né? Vamos ver. Vê se a sua tecla ESC não está presa, aperta ela uma vez no teclado, que às vezes acontece, e aí tenta maximizar novamente, vamos ver. Isso, tá indo agora, hein? Isso, agora tá passando, isso. Quer tentar dar uma navegadinha, só para desencargo? Vamos. Vamos lá, passa para o próximo. Aí. Legal, professor, pode seguir. Ok. Então, essa duplicação de modelo nada mais é do que a moldagem da moldagem do dentista. O meu resultado final, o êxito na minha estrutura metálica vai depender de uma boa duplicação desse modelo. Tem que estar bem preciso. E isso exige de nós bons materiais e respeitar o passo a passo, o protocolo ali de confecção dessa duplicação de modelos. Costumam-se dizer que os revestimentos à base de binder você não consegue um resultado satisfatório, mas se a gente obedece, claro, investe em materiais de qualidade, obedece às orientações do fabricante e respeitar o tempo de cada processo ali, o tempo de presa da gelatina, a temperatura adequada do revestimento, você consegue ter um bom êxito, sim. Então, a princípio, o que nós fazemos? A gelatina, normalmente, ela vem em potes de plástico e é um material reversível, diferente daquele material irreversível que o dentista usa para moldar o paciente, é usado somente uma vez e depois é descartado. A gelatina, para duplicar o modelo, não. Ela pode ser reutilizada. É um hidrocoloide reversível. Você pode dissolver ela por várias vezes, tendo um bom cuidado, zelando pela qualidade dela. Então, nós costumamos comprar em potes de plástico. Esse pote deve ser conservado, porque à medida que nós usamos e terminamos ali o processo da duplicação do modelo, você precisa guardar essa gelatina, preservar ela. E há muitos colegas que costumam deixar de molho dentro de água. Não é um bom negócio, porque essa gelatina absorve água. E se fica de um dia para o outro dentro de água, de molho na água, pode estragar. A vida útil dela é diminuída. Geladeira, muitos costumam guardar em geladeira. A geladeira é frio, resseca também. Então não há uma necessidade de conservar em geladeira. O próprio pote de plástico que vem a gelatina, depois de terminarmos de usar ela é lavada, se houver alguns resquícios de revestimento, deve ser retirado e conservado nesse mesmo pote, lacrado e pronto. Você tem que dar uma vida útil à gelatina e pode usar por várias vezes, dependendo da marca. A preparação dela,
Nós devemos picar ela o máximo que puder. Cada um tem o seu estilo, o seu jeito de picar a gelatina. Uns cortam com uma faca, outros usam um cortador de legumes, uma espátula. Não importa a forma. O negócio é cortar nos pequenos pedaços que pudermos. Só não podemos confundir com picar a gelatina como com triturar ela. Se você tritura a gelatina, se você moe a gelatina, você acaba estragando algumas substâncias que ela contém. Então o correto seria picar ela, cortar pedaços pequenos. Eu vou ter de exemplo aí uma balancinha com 250 gramas, é o que eu vou usar aqui de modelo nessa live, nessa apresentação, duplicar somente um modelo. Então 250 gramas é o suficiente para duplicar um modelo. Potes de 1 kg da gelatina você consegue fazer 4 tranquilamente. E isso eu estou me referindo à gelatina nova. 250 gramas é o suficiente para se duplicar um modelo. Existem diversas maneiras de se dissolver a gelatina. Cada laboratório tem o seu estilo de trabalho, a sua filosofia de trabalho. O que importa é que possamos conservar essa gelatina. Dependendo da forma que se trabalha, você pode dar uma durabilidade a ela, um bom resultado na sua duplicação, como pode estragar também. Afastamentos é o que menos se quer em prótese facial removível, a não ser aqueles locais que são afastados propositalmente. Mas barra, grampos devem estar seladinha no palato ali, nos dentes, e se você não cuida bem da sua gelatina, ela começa a dar distorção, ela não dá aquele resultado que você precisa. Então, formas de dissolver as gelatinas, na primeira foto aqui, pode ser dissolvido em banho-maria. Ela também pode ser dissolvida direta no fogo aqui, em fogo baixinho, não pode deixar ferver. Existem as derretedoras elétricas, essas máquinas industrializadas, de todas as formas, é a mais indicada, porém um pouco mais custosa, né? As máquinas custam caro. E também dissolver ela em micro-ondas, que é o que eu vou usar nessa demonstração aqui para todos vocês. De todas essas maneiras aqui, a gelatina ela sofre um processo de desidratação, seja em banho-maria, seja direto no fogo, seja no micro-ondas. À medida que vai derretendo ela vai se dissolvendo, vai evaporando o líquido, vai evaporando a água. Nessas máquinas derretedoras não acontece isso. São fechadas, são lacradas. Eu digo isso porque cada vez que a gente vai dissolver a gelatina, depois da primeira vez, depois dela nova, sempre é bom acrescentar 10 ml de água por cada quilo de gelatina que for derreter, para compensar essa perda de líquido que ela sofre toda vez que é derretida, essa evaporação da água. Bom, o passo inicial é o modelo é devidamente delineado, quando vem do consultório dentário, vai ao delineador, nós planejamos o trabalho, nós escolhemos barras e grampos. Esse modelo é aliviado com cera e vai ficar de molho em água morna de preferência, numa temperatura entre 40 e 45 graus, para liberar as bolhas de ar. Quando a gente faz uma forma de duplicar modelos também é com silicone. Se você faz uma duplicação do modelo com silicone, esse modelo não precisa ser hidratado. Delineou, fez o alívio em cera, ele seco, você pode colocar na mufla e já fazer a sua duplicação ali, verter o silicone. No caso dessa gelatina, ela é a base de agar-agar, o modelo precisa ser hidratado. E por que em água morna, numa temperatura entre 40 e 45 graus? Nós vamos chegar depois no verter a gelatina. Ela é vertida numa temperatura entre 48 e 50 graus, dependendo da marca. E se a gelatina está entre 48 e 50 graus e o modelo está mais frio, uma temperatura mais fria, se você põe de molho numa água fria,
Pode haver um choque térmico quando você vai verter a gelatina. Isso pode dar uma interferência, sim, depois no resultado final, na estrutura metálica. Alguns afastamentos podem surgir aí. Então, o indicado é colocar o modelo de molho, pelo menos entre 20 e 30 minutos, numa água morna, entre 40 e 45 graus. Você vai manter o modelo hidratado, morno, para receber essa gelatina, que vai estar morna, e uma temperatura que não vai derreter a cera do alívio, não vai comprometer o alívio em cera. A gelatina duplicadora, o ponto de fusão dela está entre 90 e 95 graus. Isso tudo depende da marca. Eu digo a isso, a gente deve esperar que atinja essa temperatura, seja no micro-ondas, seja no fogo direto do fogão, seja em banho-maria, seja na máquina derretedora, porque com a experiência você coloca a gelatina para derreter em 70, 75 graus, ela já está dissolvida. E muitos apagam o fogo ali, desligam o que estiver derretendo a gelatina e já vamos partir para o processo de esfriar para verter a gelatina. Ela precisa atingir esse ponto de 90 graus. Isso não vai chegar a ferver a gelatina. Mas todos os ingredientes precisam cooperar entre si. E tem ingredientes compostos ali na gelatina que precisa atingir essa temperatura para que se tenha um bom resultado. Muitas das vezes nós usamos gelatina nova, e dissolveu ali um pouquinho, por falta de ter um termômetro no laboratório, apaga-se o fogo e vamos esfriar e fazer a duplicação do modelo. E por muitas vezes não temos sucesso. E fica aquele jogo de onde foi que eu errei. Às vezes, num tempinho a mais, a menos, no controle da temperatura, é o que eu disse a princípio. Existem várias marcas de qualidade, vários materiais bons, mas dependem de saber respeitar. Por isso, daí, obedecer às orientações do fabricante, porque cada material trabalha de uma maneira, ele fabricou para um determinado tempo, e isso tem que ser respeitado, para que se obtenha um resultado bom, um resultado melhor, um resultado exitoso na estrutura. Então, a gelatina duplicadora, o ponto de fusão dela, quer dizer, é o ponto que você deve apagar o fogo, ou desligar, é que ela atinge a temperatura adequada para você desligar o que está derretendo ela, 90 graus. E a temperatura de trabalho consiste na temperatura que você vai verter essa gelatina nesse molde. Não pode verter a 90 graus, porque vai dissolver vai derreter todo o nosso alívio em cera. Tá, afastamentos, eu nem sei, porque durante todos esses anos eu nunca tentei, porque vai derreter a minha cera, então vai estragar a minha cera de alívio ali. Então ela precisa baixar essa temperatura entre 48 e 50 graus, isso tudo depende da marca, do fabricante, para que possa verter no modelo. A foto ao lado aqui, que tem um copinho aqui de xarope que está com água, foi o que eu me referi há poucos minutos atrás. Quando essa gelatina, depois da primeira vez, quando ela é nova, você não deve mexer em nada, não deve acrescentar nada. Nada de acrescentar água na gelatina nova para render. Isso vai render o teu trabalho em quantidade, mas não em qualidade. Ela vem da fábrica numa medida, numa consistência própria para trabalho. Depois que você dissolve essa gelatina a primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, como ela sofre esse processo de desidratação, porque ela perde água por evaporação, deve-se acrescentar 10 ml na gelatina toda vez que for derreter, por cada quilo. Se for derreter meio quilo dela, somente 5 ml, e assim sucessivamente. Isso dá vida útil à tua gelatina, ela sempre mantém aquela consistência de nova, dura por muito tempo, e você tem um bom resultado nas suas cópias. Esse modelo, depois de hidratado por 30, 40 minutos, ele é colocado numa mufla de duplicação, nós chamamos. Existem dois tipos de mufla, as muflas de alumínio e as muflas de plástico. Cada laboratório tem a sua preferência, o costume.
O que eu posso somente apresentar a diferença entre uma e outra é que a de alumínio, ela absorve mais temperatura. Então, se você precisa de uma certa urgência para resfriar essa gelatina, e vai precisar depois, a mufla de alumínio ela absorve mais essa temperatura. A de plástico só demora um pouquinho mais, mas a precisão é a mesma. Existem muflas de plástico fantásticas aí, principalmente em alguns modelos que, sabe, umas arcadas bem grandes. Essas muflas de alumínio, elas têm um tamanho padrão. Essa que está na foto aí é tamanho grande até, e às vezes o modelo nem cabe, toca o dente na parede da mufla, e isso pode interferir na duplicação. Então as muflas de plástico, elas têm os tamanhos adequados, bem alta, e a medida de gelatina que você vai usar em uma, praticamente é a mesma da outra. Vocês viram ali ainda há pouco, eu botei 250 gramas para duplicar um modelo. Eu vou mostrar mais à frente a vocês. Então, muflas de duplicação, existem as de alumínio e as de plástico. Isso vai da preferência de cada um, da filosofia de trabalho ali de cada laboratório. Depois que esse modelo é deixado de molho em água morna, ele é secado, uma toalha de algodão, tem que ter cuidado depois, que ele precisa ir para essa mufla não encharcado de água. Mas temos que ter cuidado porque o modelo ficou de molho na água morna, a cera está um pouco frágil, então esse cuidado precisa ter para enxugar esse modelo. Ele não pode ir encharcado para a mufla. Então foi posicionado aqui na mufla de plástico, essa demonstração que eu estou fazendo. Aqui eu só coloquei essa foto para falar a respeito do verter essa gelatina. Tirando a máquina, a derretedora elétrica, lá, todas as formas que você for derreter a tua gelatina, seja no micro-ondas, seja em banho-maria, depois que atinge aquele ponto de fusão, 90 graus, você vai observar que na gelatina criam bolhas de ar, muitas bolhas, e você tem que resfriar essa gelatina até que ela atinja os seus 50 graus, pelo menos, para que seja vertida. Então, nessa manipulação, você observa que criam bolhas de ar. Toda vez que você for verter essa gelatina nas muflas, ela precisa de uma altura, pelo menos, o pote aí, de pelo menos 30 centímetros, porque essas bolinhas de ar que ficam presas na gelatina, elas vão se perdendo. 30 centímetros de altura, cria-se um filete de gelatina caindo na mufla, de preferência fora da cera ali, mais na direção do modelo, na parte posterior. E essa que a gelatina vai saindo do vaso aí, do pote, e vai entrando na mufla, essas bolinhas de ar, elas vão se perdendo no caminho. Então você percebe que dá para preencher todo o teu modelo, toda a mufla, e com isenção de bolhas, porque isso pode refletir depois no verter o revestimento, entende? Então, sempre que puder manter essa altura de pelo menos 30 centímetros, num fio regular, de 5 milímetros mais ou menos, não precisa, não deve ter pressa, não pode haver correria. O modelo é posicionado no centro da mufla, para que haja uma consistência, uma resistência em toda a volta do modelo. E está aí, 250 gramas de gelatina que eu mostrei ainda há pouco. Foi preenchida essa mufla aqui, sem faltar e nem sobrar nada. Está vendo aqui? O pote está vazio. Presa e resfriamento da gelatina. Depois que nós vertemos a gelatina no modelo, na mufla, como é que eu esfrio essa gelatina? Há processos rápidos. Tem pessoas que pegam a mufla automaticamente e colocam em geladeira. Outros, como colegas que estão no Rio Grande do Sul, eu vejo falando, põe do lado de fora da janela e a geada lá já esfria. Temos que ter esse cuidado na hora de resfriar a gelatina. Não pode haver uma pressa. A pressa é inimiga da perfeição, já se dizia o poeta. Então esse resfriamento ele pode ser lento. Você verteu a gelatina na mufla, pode esperar, se não tem uma urgência, uma pressa, por 90 minutos nessa mufla, ela já vai tomar uma presa, já vai resfriar a ponto de você destacar esse modelo para verter o revestimento.
Existe a outra maneira de esfriar também, se tem uma quantidade, você trabalha com produtividade, precisa de tempo, né? Você pode deixar essa mufla, essa gelatina que verteu na mufla, esfriar por 15 minutos, ao tempo, à temperatura ambiente. Depois coloca essas muflas em uma pia com água, uma vasilha com água, como está aqui do lado. Essa água ela deve estar numa temperatura entre 18 e 25 graus. E o resfriamento vem por baixo. De maneira nenhuma, cubra a mufla com água. Não sei se dá para ver bem aqui na foto, mas a água está pela metade da mufla, tanto na panela quanto na pia aqui. Então não deve cobrir essa mufla com água. Por quê? Porque a gelatina vai absorver água. Já falei isso. Então pode dar vida curta a essa gelatina. Então resfriamento, 15 minutos à temperatura ambiente e depois mais uns 15 minutos em água numa temperatura entre 18 e 25 graus. Já está no ponto de se destacar esse modelo. A remoção do modelo deve ser com extremo cuidado. Muitos laboratórios já pegam uma faquinha e claro, a base da mufla deve ser retirada. Está aqui o nosso modelo, a minha gelatina já tomou uma presa, já resfriou, já está no ponto de destacar. Alguns colegas pegam uma faquinha e no cantinho aqui suspendem o modelo e destacam. Isso pode causar alguma tensão dentro da gelatina. Alguns pedaços da gelatina podem agarrar no modelo de gesso e haver uma distorção. Muitos afastamentos são causados por isso. Então, são filosofias de trabalho de alguns laboratórios, nós respeitamos, mas indicamos, aconselhamos a retirar a gelatina da mufla e com muito cuidado, abrindo as laterais, quer dizer, como a gelatina está fora dessa mufla, ela é flexível. Então tem essa possibilidade de você abrir um pouco a gelatina, ou com uma pinça, ou com a própria ponta dos dedos ali, você puxa esse modelo de forma vertical, quer dizer, a gelatina está mais elástica. Dentro da mufla, ela tem pouca elasticidade. Se tiver que se afastar um pouco para a lateral para o modelo sair, então isso pode causar uma tensão dentro do molde lá. E essas pequenas distorções podem refletir depois no resultado da estrutura metálica. Então é aconselhável a retirar a gelatina da mufla com um jeitinho ali, seja com uma pinça ou a ponta dos dedos, você puxa esse modelo na vertical e pronto. Observa no molde se há algum resquício de gesso da própria base do modelo aqui, ou se a gelatina se trincou em algum pedaço, porque é bom que todas as partes do modelo de gesso sejam aliviadas com cera, principalmente as retenções, os espaços, as reentrâncias, os buracos, devem ser fechados com cera, isolar, nós chamamos de isolar isso, que é para que não haja retenções depois, porque onde houver um espaço ali, a gelatina vai penetrar. E se tiver um buraco, uma bolha de gesso e não foi fechado, a gelatina vai preencher aquilo. Na hora que você puxar, vai arrebentar a tua gelatina lá dentro e pronto. Aí já começa a comprometer essa nossa moldagem. Alguns modelos que usam cone por baixo, sprue por baixo, condutos de alimentação por baixo, são preparados, nós colocamos alguns cones de plástico nesse modelo, já no nosso molde ali, e os modelos que vão ser usados condutos por cima não devem levar esse cone. Nós vamos verter o revestimento da forma que está aqui. Então, a remoção do modelo de gesso, de preferência, retirando a gelatina da mufla, com um jeitinho ela vai se abrir, vai ficar mais elástica, e a gelatina que nós usamos é bem resistente para isso, por isso eu digo buscar materiais de qualidade, então ela não se deforma, você há essa possibilidade de você retirar a gelatina e depois repor ela na mufla, com cuidado, na mesma posição, não se pode trocar de mufla, por isso fazer um por um. Se eu pego uma quantidade de modelos, 5, começo a tirar todos, e depois repor
Se eu trocar uma mufla dessa, pode dar problemas. Então, faça um por um, repõe na mufla e vamos ao vibrador para fazer a inclusão, verter o revestimento ali. Revestimento à base de binder, essa é a marca que eu uso. Existem várias marcas no mercado brasileiro de excelente qualidade. Não estou aqui dizendo que essa é a única, eu só estou apresentando a marca que eu trabalho, que eu tenho obtido bons resultados no meu trabalho. Consiste em um revestimento, diferente dos fosfatados, ele tem várias formulações ali, existe o fino, o médio, o grosso, isso vai do gosto de cada profissional, os resultados acabam sendo o mesmo. Então o revestimento é simplesmente o quartzo moído, uma variedade de malhas de quartzo misturado, que o fabricante que pode nos orientar melhor sobre isso. O revestimento e o líquido aglutinante, ele é composto de silicato de etila, álcool etílico, água, destilada de preferência, mas pode ser também uma água filtrada. Eu só não indico água direto de torneira, porque o cloro já não faz parte da nossa fórmula aqui, e a nossa água é muito clorada. Se puder uma água mais pura. E um ácido conservante. Alguns usam ácido clorídrico, outros usam ácido muriático. Então, esse silicato de etila é o nosso líquido aglutinante. Para que ele reaja, ele precisa da presença do álcool, que é um retardador desse líquido, que ele retarda um pouco o endurecimento desse nosso revestimento. Tem a presença da água, que é um acelerador desse endurecimento. E o ácido, que é um líquido conservante. Então, nós chamamos de uma fórmula de Binder esse conjunto de materiais: o silicato de etila, o álcool, a água e o ácido. Existem proporções, medidas, e essa mistura nós chamamos de Binder, é o chamado Binder. Eu uso o revestimento da Defama, porque é um que me orienta bastante, tem sugestões de preparo, a medida desse meu líquido aglutinante. Eu procuro utilizar o que o meu fabricante me orienta, a medida de revestimento, porque se eu tenho um problema de reação do meu material, eu sei a quem cobrar. Então, devemos buscar materiais de qualidade. Repito, não estou dizendo que somente essa marca é boa, existem várias marcas no mercado. Talmax tem excelentes revestimentos, a Cota tem excelentes revestimentos e binder, revestimentos fosfatados, da Polidental. Isso vai do gosto de cada profissional. Eu utilizo o revestimento à base de binder porque tenho tido o mesmo, ou talvez até melhor, resultado do que outros materiais. Os modelos de revestimento. Da mesma maneira como quem trabalha com revestimento à base de fosfato, são chamados os aglutinados por fosfatos, né, chamados os fosfatados, os aglutinados por silicato de etila, que são chamados à base de binder, também devem seguir as medidas, as orientações. Então, gasta-se muito material à base de binder? Não. Está aqui a mesma medida que usamos para outros tipos de materiais, eu usei nesse modelo que eu estou apresentando a vocês. Um modelo somente. 100 gramas do pó, eu utilizo o revestimento fino, mas existem o revestimento extra fino, revestimento médio, revestimento grosso. Cada profissional tem um resultado bom, o costume. Isso aí já vai de filosofia de profissional. Eu tenho o costume de usar o revestimento fino, 100 gramas do pó, do revestimento, para 22 ml do líquido. Isso varia também de granulação de revestimento. Um revestimento mais fino, talvez você tenha que usar um pouco mais de líquido. Um revestimento médio, talvez você tenha que usar menos líquido. Isso vai da orientação do fabricante. Nessa apresentação, 100 gramas do
que não devia. 100 gramas do pó para 22 ml do líquido. E está aqui, preencheu perfeitamente a minha mufla, aqui o meu molde, aqui o modelinho do lado, e já foi feita o verter do meu revestimento. Esse verter, eu não separei foto aqui de um vibrador, mas deve ser levada essa mufla a um vibrador, numa vibração forte. Alguns vibradores têm 2, 3 vibrações ali, devem ser usada a mais forte na vibração, no verter o revestimento, na duplicação do modelo, porém um tempo curto. Nada de deixar verter o revestimento ali na mufla e deixar lá vibrando por muito tempo. Isso vai causar bolhas, porque quanto mais tempo você deixa achando que vai deixar seu revestimento mais preciso, não. Isso causa movimentos lá dentro, bolhas, e você acaba separando muito o líquido do teu revestimento. Diferente de um revestimento fosfatado, o revestimento à base de binder, o quartzo moído, um pouco mais grosso, os grãos. Então, se deixa por muito tempo vibrando, acaba descendo todo aquele pó do revestimento, aqueles grãos, e o líquido se separa, sobe, aflora na superfície aqui da mufla. Alguns caem, racha o modelo, rachou meu modelo, e você não sabe por quê. Então, não. Fez a mistura pó e líquido, manipulação. Não há necessidade de usar um espatulador a vácuo, e nem aconselho, porque diferente de um fosfatado, pode agarrar isso muito nas palhetas ali, e não é bom de limpar, não há essa necessidade. A manipulação pode ser manual, 1 minuto pelo menos, você mistura o material, verte o teu revestimento, uma vibração forte no vibrador ali, porém, tempo curto. Chegou ao topo ali da mufa, pronto, desliga o teu vibrador e deixa tomar presa. Esse revestimento ele precisa também de pelo menos 30 minutos, 45 minutos para tomar uma presa boa. O nosso fabricante indica até com 20 minutos ele já tomou uma presa. Porém, quanto mais tempo fica ali, mais garantia você tem, mais resistência esse modelo tem. Então, destacar o modelo dessa gelatina que nós vertemos deve ser com extremo cuidado, o modelo ainda está frágil. Então, novamente, deve-se retirar a gelatina da mufla e com uma faquinha, com um jeitinho. Nesse material que eu utilizo, eu já, da mesma forma que eu destaquei o modelo de gesso, eu destaco ele. Fica uma boa precisão no meu revestimento, ele fica bem rígido. Então eu abro as laterais da gelatina assim, e simplesmente puxo o modelo, sai inteiro, sem trincar dente, sem quebrar dente, tem nada. Mas, você pode... Normalmente o que se faz? Tira essa gelatina da mufla, com uma faquinha vai cortando as laterais dessa gelatina e vai destacando, vai puxando os pedaços. Percebeu que o modelo, os dentes, principalmente a parte frontal ali, que os dentes estão expostos, já estão... Pode puxar esse modelo tranquilamente. Você pode retirar esse modelo da gelatina. Com extremo cuidado. Então, esse modelo de revestimento, o tempo que ele está tomando presa nessa gelatina, ele sofre um processo de desidratação. O que é isso? Essa gelatina absorve líquido do revestimento. Então, ou melhor, me perdoem, esse revestimento absorve líquido da gelatina, entende? Então ele fica frágil. Então, por ele absorver esse líquido da gelatina, essa água da gelatina, fica frágil, então ele precisa ser desidratado. Você pega na mão, pode esfarelar, pode quebrar. Então essa desidratação é necessária. Alguns colegas colocam direto no fogão, na boca de fogão. Tem uns modelos aqui, uma variedade. Então aí eles estão acima de uma panela, não dá muito bem para ver. Essa panela é furada, tem uns furos. Os modelos são posicionados ali, vai para a boca do fogão e ficam ali por pelo menos 45 minutos. Assim a temperatura ambiente, exposto ao ar,
Esse modelo de revestimento ele vai inflamar, porque ele tem álcool na composição desse líquido, lembram? Tem o próprio silicato de etila, são materiais inflamáveis. Então ele inflama, depois vai apagar, porém a água ainda não evaporou totalmente. Então, inflamou o modelo e você já pega para dar o banho endurecedor, que eu vou chegar lá, não é um bom negócio, porque você só desidratou o álcool e o silicato de etila, mas a água ainda não. Então, observa que sai muita fumaça ainda do modelo. Então, é preciso deixar um tempo a mais. Entre 30 e 45 minutos é um tempo suficiente. Essa é uma forma de desidratar esse modelo. Existem outras maneiras. Um forninho elétrico, pode-se deixar também o modelo lá entre 30 e 45 minutos, numa temperatura de 200 graus, 180 graus. Isso vai depender de marca, isso vai depender da quantidade de modelos que você vai colocar no forno, mas é uma maneira também o importante é desidratar esse modelo. Ele está embebido de água, que ele puxou da gelatina, e essa água precisa ser descartada. Então, pode-se desidratar diretamente na boca do fogão ou no forno elétrico, entre 30 e 45 minutos. Depois que esse modelo é desidratado, ele precisa de um banho, um revestimento. Existem os chamados banhos quentes, que é um banho com parafina. Alguns colegas costumam fazer um acréscimo de cera de carnaúba, de breu. Então esse banho quente consiste em que essa cera, essa parafina, ela precisa ir ao fogo. Como o modelo está lá, desidratando a uma temperatura de 200 graus, 180 graus, ele vai estar quente. Então esse banho quente deve ser quente, essa cera precisa ser derretida. Então quem tem o costume de dar o banho endurecedor com parafina, com cera de carnaúba, esta cera precisa estar entre 90 e 130 graus, porque senão o modelo pode estar numa temperatura boa e não vai absorver totalmente essa cera, e o que ocasiona mais tarde, às vezes numa fundição, rebarbas na fundição. Então, se você optar por dar um banho quente, com parafina, entre 90 e 130 graus, esse modelo já precisa estar a pelo menos 230 graus. Esquece os 180, esquece 200 graus. Seja na boca do fogão, deixa um tempo necessário, seja no forninho elétrico, ponha lá os seus 230, 250 graus. Por quê? Você vai dar o banho, esse modelo vai absorver essa cera. O modelo tem que estar bem quente. A cera numa temperatura entre 90 e 130, porque se passar disso começa a incendiar. É perigoso. E menos de 90 graus, tecnicamente essa cera está fria. Então não vai absorver o modelo, vai ficar na superfície. A olho assim a gente não consegue perceber, mas reflete depois na fundição. As rebarbas por baixo da fundição ali, da nossa estrutura no metal. No nosso caso aqui nós usamos o banho chamado banho frio. Consiste num banho endurecedor. Algumas empresas vendem esse banho pronto, nós produzimos no próprio laboratório. Nada mais é do que uma mistura de álcool com breu. Então esse modelo não precisa necessariamente estar a 230, 250 graus. O meu banho ali, o meu líquido está frio. É o chamado banho frio. Ele precisa ser revestido, porque desidratou lá no forno, lá na boca do fogão, e ele precisa ter esse banho que é para poder dar mais resistência a esse modelo, revestir esse líquido que ele perdeu lá, e que a nossa cera de escultura possa aderir bem no modelo. Não haja esfarelamento e coisas parecidas. Então o modelo a 180 graus lá, entre 30 e 45 minutos, ele é mergulhado nesse líquido endurecedor, que é a mistura de álcool com breu, deixa-se entre 10 e 20 segundos, nós pomos ele de lado e aguardamos um pouco mais. Voltando ao banho de cera, se você faz o uso do banho de cera, o banho quente, ao mergulhar o modelo na cera quente,
você deve deixar somente 10 segundos, não muito tempo, porque o teu modelo de revestimento absorve aquela cera que você mergulhou ali. E é deixar de lado, deixar esfriar e já partir para a parte da escultura. Se você usa o banho frio, mergulhou o modelo, 10 a 20 segundos, você põe de lado, e é necessário que esse modelo volte para acelerar a evaporação desse álcool. Na minha mistura lá, breu e álcool. Então esse modelo vai novamente, eu desidratei no forno, atingiu os 180 graus, 45 minutos, esse forno é apagado, eu mergulho a minha peça no banho frio, depois eu volto ela nesse forno já apagado, e ela vai esfriar normalmente junto com esse forno. Então isso vai ajudar a evaporação desse álcool. O breu só fica na superfície e vai dar uma rigidez e uma boa aderência à minha cera de escultura. Então, o modelo que eu apresentei a vocês aqui como exemplo já está aí esculpido e, mais tarde, fundido e polido. Então, não sei se eu estou trocando muito rápido, eu não sei se vocês querem falar comigo, eu não sei se surgiu alguma pergunta. As que surgiram ali no chat, professor. O João Paulo foi respondendo, o Walker também, tá toda a equipe assistindo. Estão te dando todo um suporte, viu? Eu não estou lendo nada, eu agradeço de coração, só estou apresentando aos colegas aí. Então tá aí o resultado desse modelo que eu apresentei desde o princípio a vocês. A minha barra aqui superior foi feito um chapeado palatino propositalmente, porque é a dor de cabeça de muitos laboratórios aí, minha estrutura fica afastada, não fica precisa. Eu não sei se tem uma boa visão, mas está aqui a minha estrutura metálica bem seladinha ao palato, com o revestimento à base de binder, os grampos selados nos dentes aqui, sem afastamentos nenhum, nós costumamos muito olhar a estrutura olhada por cima, mas a parte inferior do grampo aqui, a parte de baixo, também precisa estar seladinha ao dente aqui, para que não haja espaço para acúmulo de alimento. PPR estraga os dentes. PPR estraga os dentes se ela for mal planejada, mal polida. Então esses cuidados tem que se ter. Os grampos perfeitamente em contatos com o dente aqui. Tanto na parte superior, como olhando para a parte inferior dela. Aqui a vista frontal da estrutura, está aqui a parte do outro lado aqui da estrutura, os grampos na parte de baixo aqui seladinhas ao dente, os grampos encostadinhos, está aqui a minha barra na parte posterior dela, selada ao palato, e aqui na parte anterior também selada ao palato. Então eu penso o seguinte, existem diversos materiais e muitos bons, muitos. Eu já experimentei tudo que vocês possam imaginar de material. Mas o que eu quero apresentar nessa noite é que, mesmo com um revestimento à base de binder, que é tão mal visto aí às vezes por algumas... você consegue bom resultado na tua estrutura. O que depende, claro que um material bom, uma marca boa, é essencial para o êxito, o resultado satisfatório do teu trabalho, mas, voltando lá, o tempo de presa, o tempo de derretimento, temperaturas, isso tudo deve ser respeitado. Então, o que diferencia um bom trabalho de um razoável trabalho é isso, é um pouquinho mais de tempo. Você vê isso no final, sei lá, a diferença de um para outro é meia hora, sabe? Alguns minutos a mais. Você precisa esperar, investir num termômetro. Quase tudo que nós trabalhamos em confecção de prótese espacial removível depende de controle de temperatura. O que você não pode controlar, você sabe. Então, graus, temperatura, forno até, o anel, o revestimento, gradualmente, isso tudo depende de temperaturas. Então o resultado às vezes não está somente no profissional em si, que é o mesmo que eu sei e eu estou repassando hoje a vocês. Então parece tipo que uma obrigação você também realizar
trabalhos nesse nível, porque é bom para nós ganhamos uma boa garantia com nossos clientes, que indicam outros clientes, e o alvo principal, né, é o paciente, a pessoa que vai usar isso. Então essa fama de que PPR estraga os dentes, definitivamente tem que acabar. Não é qualquer coisa estraga qualquer coisa se for mal confeccionado, mal trabalhado, mal utilizado. Então, tenho outros exemplos aqui de alguns trabalhos que foram realizados por nós usando revestimento à base de binder. Isso aqui é uma estrutura em ouro que foi feita. Não vou usar ouro em revestimento à base de binder, porque vai rachar, nada, está aqui. Revestimento à base de binder, a escultura foi feita, bem pequenininha, porque o paciente não tinha muito ouro, mas saiu na medida aqui suficiente, está aqui a estrutura polida. Revestimento com fresa profissionais, revestimento à base de binder, está aqui a estrutura bem seladinha no modelo, mesmo processo. Trabalhos com encaixes, esses encaixes intracoronários aqui, está aqui o resultado final, os encaixes bem seladinhos, sem afastamento das barras. Pacientes, infelizmente, com oncológicos, né, no Hospital do Câncer aqui no Rio de Janeiro, tem um dentista especializado e manda muito trabalho para a gente. Também foi usado o revestimento à base de binder e o trabalho ficou preciso, onde houve nichos, onde houve preparos, estão bem seladinhos. Então, eu só tenho hoje a agradecer a todos que estão presentes aí, que me deram essa oportunidade, esse prazer de estar compartilhando com vocês. Quero deixar claro que é possível sim você conseguir um bom resultado nos seus trabalhos com o revestimento à base de binder, e se você está enfrentando algum problema, com certeza tem um pouco mais de atenção, um pouco mais de paciência. A PPR já é um trabalho complicado. Eu sei que todas as áreas da prótese exigem um pouco de talento e é profundo os estudos, mas PPR é muito complicado. E isso exige de nós dedicação, paciência, tempo e respeitar o processo, o protocolo de trabalho, e eu tenho certeza absoluta, dou minha palavra, que vocês vão ter um bom resultado no seu trabalho também. Aos colegas que estão nas escolas aí assistindo, muito obrigado pela atenção, é um prazer muito grande para mim estar compartilhando isso com vocês, e que tomara que vocês tomem gosto pela prótese parcial removível, que a gente sabe que muitos que estão fazendo cursos, e no final, sei lá, 2% parte para a prótese parcial removível. Eu faço votos que vocês tomem gosto, prazer, paixão por ela. Meus agradecimentos a todos os meus colegas de grupos, de mídias, meus amigos. Obrigado por essa oportunidade. Eu espero ter contribuído com essa noite. Valido a pena a presença de vocês aqui, esta 1 hora que vocês perderam aqui comigo. Eu espero que não, espero que tenham ganhado. Meu agradecimento à equipe da Prótese Total, já está aí, ao professor Walker Angeloni. Uma grande honra receber esse convite, estar participando com vocês aqui, dessa missão, que, olhando para trás aí, as outras lives, só feras, e a responsabilidade da gente aumenta. Eu sou João Paulo Machado, que é o culpado de eu estar aqui, de coração. Deus lhe abençoe bastante. E estou à disposição aí dos amigos para o que for necessário. Obrigado, um beijo a todos. Eu acho que eu concluo aqui. Muito bom, professor. Parabéns pela apresentação, foi fantástico. Depois deu uma lidinha. Olha, ele acabou de fazer o agradecimento, a conexão dele aparentemente caiu. Então, deixando registrado aqui o agradecimento ao professor, excelente palestra. Fica gravado aqui na nossa página e nas páginas das escolas que compartilharam também. Depois vou recomendar para o professor dar uma lidinha. Sempre agradecendo ao grupo da Prótese Total e a todas as escolas. Oi, professor, voltou? Estou aqui. Vocês não ouviram, não? Não, deu para ouvir certinho todos os seus agradecimentos.
E aí caiu. Então, só repetindo aqui, Esse muito foi todo obrigado. mundo. Poxa. Não, ó, depois aqui, você dá uma lidinha, tá bom, no chat, depois que terminar aqui o ao vivo, pra Com certeza, você ver todo o certeza. carinho aí, todo mundo te agradecendo, teve bastante gente assistindo mesmo. Então, de coração eu agradeço. agradecendo aqui o professor, parabéns pela palestra, ao grupo Prótese Total, encabeçado pelo Walker, e a todas as escolas também que estão fazendo um esforço coletivo para tornar tudo isso possível. Então, a Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Para você que está vendo ao vivo, amanhã, novamente, às 19 horas, a gente vai ter a palestra com o César Viana. Se você estiver assistindo a gravação, é só ir na biblioteca de vídeos e procurar lá todas as palestras que já aconteceram e você pode dar sequência. Depois dessa daqui é a do César. Boa palestra de amanhã, professor? Com certeza. Recomenda? Com certeza. César Viana, fala sério. Mestre, então, eu fui ao congresso passado e vi umas estruturas, pessoalmente, que a gente vê muito nas fotos, né? Eu vi pessoalmente a peça de César Viana, é brincadeira. Dá inveja, hein? Ah, muito bom. Então, amanhã ao vivo. Muito bom, tem uma bagagem boa. Vou estar aqui e convido a todos também. Vale a pena. Então, joia. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa noite a todos aí. Espero ter contribuído. Espera aí só um momentinho, então.